Associação Mulheres Avantes. AMA. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Luana, eu sou advogada e eu atuo na advocacia gratuita do município de Pujuca, interior da Bahia, onde eu presto assistência jurídica gratuita às pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Hoje eu vim falar um pouco sobre os alimentos gravídicos, que como o próprio nome diz, são os alimentos destinados à mulher pela sua condição de gravidez, para custear as despesas com a gestação. Então, são todas aquelas despesas que a mulher ela vai ter com a gravidez e não teria caso não tivesse grávida. Vamos dar alguns exemplos dessas despesas. Alimentos especiais, vitaminas, exames, ultrassonografia, o próprio parto, enfim, todas as despesas oriundas da gravidez, elas são custeadas através dos alimentos gravídicos. Bem, quais são os critérios que se deve ter para se pedir alimentos gravídicos? Ou seja, o que eu preciso fazer para requerer junto ao juiz os alimentos gravídicos? Acho que o primeiro ponto e crucial é você entender que você precisa demonstrar indícios de paternidade. E aqui, quando eu falo indícios de paternidade, diferentemente da ação de alimentos, eu não falo de prova de paternidade, que são coisas distintas, tá? Então, deixa eu explicar isso para que fique bem claro. Indícios de paternidade nos alimentos gravídicos, eu demonstro através da prova da relação existente com o suposto pai. Então, eu junto conversas de WhatsApp, e-mails trocados, fotos, tudo que eu possa demonstrar a relação existente entre eu e o suposto pai, que possa dar ao juiz um indicativo de que ele pode ser o pai da criança, tá? Então, eu provo a relação, eu dou indícios de paternidade, diferentemente da ação de alimentos. Na ação de alimentos, eu preciso provar a paternidade. Então, para eu pedir ação de alimentos para uma criança, eu preciso provar, eu preciso juntar no processo a certidão de nascimento que comprova que a criança é filha daquele pai. Tá? Por isso que quando a gente não tem, o pai ele não registra espontaneamente aquela criança, a gente precisa entrar com ação investigatória de paternidade para que o juiz dê uma sentença declaratória de paternidade e a partir daí a gente possa pedir alimentos, tá? Então, só para fazer essa distinção, na ação em que se pede alimentos gravídicos, a gente precisa demonstrar para o juiz indícios de paternidade, tá? Agora vamos lá. Além desses indícios de paternidade, o que eu preciso demonstrar na ação de alimentos, tá? De alimentos gravídicos. Assim como na ação de alimentos para o filho, por exemplo, a gente precisa demonstrar 2 critérios, tá? O primeiro é a necessidade de quem pede, certo? Então, a gente precisa, nos alimentos gravídicos, demonstrar que aquela mulher que está pedindo, ela necessita desses alimentos. E a gente precisa demonstrar que aquela pessoa a quem se pede, ela pode pagar alimentos, tá? Então, a gente precisa demonstrar a necessidade e a possibilidade dos alimentos, tá? Aí, a gente estabeleceu essa diferença, entre os alimentos gravídicos e os alimentos para o menor, para que a gente entenda, o que é indício de paternidade e prova de paternidade. Algumas pessoas perguntam, quando esse pedido pode ser feito? Quando é que eu posso pedir alimentos gravídicos? A partir de que mês eu posso pedir alimentos gravídicos? Os alimentos gravídicos, eles podem ser pedidos desde quando se descobre a gravidez, desde que confirmada a gravidez. Então, você tem lá o exame, você pode solicitar junto ao juiz os alimentos gravídicos. Quais são os documentos que a gente precisa juntar numa ação em que se pede alimentos gravídicos? Os documentos pessoais, que são obrigatórios para toda ação, o comprovante de residência, que também é obrigatório, provas da relação, que vão indicar a paternidade, ou seja, vão trazer indícios de paternidade, e prova da gravidez, um exame que comprove que você realmente está grávida. São esses documentos básicos para entrar com a ação de alimentos gravídicos.
Bem, como eu disse, os alimentos eles podem ser pedidos desde que descoberta a gravidez e eles se estendem até o final da gravidez. E aí tem um ponto crucial que a gente precisa esclarecer. Nascida a criança, os alimentos que outrora eram chamados de alimentos gravídicos, eles são convertidos, certo, em alimentos para a criança. Então, assim, que é uma dúvida muito comum, eu solicitei alimentos gravídicos, foi concedido para o juiz, o pai estava prestando, o suposto pai estava prestando os alimentos e a criança nasceu. O que eu faço? Eu preciso dar entrada numa nova ação de alimentos? Não, você não precisa dar entrada numa nova ação de alimentos, porque os alimentos gravídicos, eles vão ser automaticamente convertidos em alimentos para a criança. E aí tem um outro ponto que a gente precisa também trazer à tona. Às vezes, os alimentos gravídicos, eles, convertidos em alimento, se tornam insuficientes para as necessidades da criança. E o que a mãe deve fazer nesse caso? Aí, nesse caso, ela pode entrar com ação revisional de alimentos, que a ação, né, nesse caso, ela vai pedir para majorar os alimentos, vai pedir para aumentar. É óbvio que essa ação também pode ser intentada contra o pai pode intentar. Ele pode entender que os alimentos eles se tornaram excessivos, né? Ou porque as necessidades da criança diminuíram, eram menores do que a da gestante, ou porque a possibilidade dele diminuiu. Então, ele pode dar entrada também numa ação revisional para diminuir. Ou pode também dar entrada numa ação para pedir a exoneração. Vamos imaginar uma situação em que, concedidos os alimentos gravídicos, nascida a criança, o pai, ele resolva fazer o exame de investigação de paternidade, porque ele sempre teve certeza que não era o pai, seja lá como for, e aí se confirme que ele não era o pai. Nesse caso, ele pode sim solicitar do juiz, deve solicitar a exoneração de alimentos, onde o juiz ele vai extinguir a obrigação alimentar. A gente deve fazer uma ressalva que nesses casos cabe sim um pedido de reparação feita do homem contra a mulher, né? Se verificada que a ação ela foi intentada, né, de má fé, certo? Então cabe sim uma reparação civil nesse caso, tá? Só para a gente deixar claro essa situação. Bem, é isso. Então espero ter ajudado. Associação Mulheres Avantes. AMA.